Olá pessoal, dando continuidade ao estudo sobre neocolonialismo africano, hoje estaremos discutindo sobre a parte 4 desse conteúdo. Nas partes anteriores já discutimos sobre o que motivou a invasão desse continente, sobre a eugenia, sobre quem criou, quais os discursos iniciais e como ela se expressava a partir de obras literárias e também a partir da própria ciência. Na aula de hoje, pessoal, a gente vai discutir sobre um país específico que colonizou a África. Nesse caso, a gente vai estar falando um pouco sobre a Bélgica. Quais as interferências que foram feitas pelo país da Bélgica dentro do continente africano. Existiram vários países, como citei anteriormente, pessoal, que invadiram a África. Mas a Bélgica tem alguns pontos bastante interessantes que vale a pena analisarmos, ok? Em primeiro lugar, quando foi que ocorreu a invasão belga ao continente? A invasão belga ela iniciou-se no ano de 1860, a partir de Leopoldo II. Quais foram as regiões invadidas? As regiões que hoje a gente conhece pelo nome de Congo e de Ruanda, que é uma região, pessoal, que ela é cerca de 30 vezes maior do que a Bélgica. Na verdade, a sociedade belga não tinha muito interesse de invadir o país. Inclusive, na partilha do continente africano, a partilha que se deu a partir da reunião que houve em Genebra, os belgas não participaram. Porém, todavia, no entanto, Leopoldo II, que era o líder da Bélgica, ele tinha interesse de invadir a África. E o que é que acontece? Ele se insere dentro do país, inicialmente como se ele fosse criar uma fazenda para si. Curiosamente, essa fazenda chegava a ser 30 vezes maior do que a Bélgica. E o que é que acontece nessa chamada fazenda? Nessa fazendinha de Leopoldo II, ele começou a escravizar as sociedades africanas que estavam dentro dela, exigindo que essas sociedades africanas extraíssem para ele marfim, ou seja, chifres de elefante e borracha. Inclusive aqueles que não cumpriam as cotas ou se recusavam a atender às exigências de Leopoldo II terminavam sofrendo consequências. Eu trouxe aqui uma imagem, pessoal, mais ou menos mostrando ou ironizando esse momento. A gente vê aqui como se fosse a Bélgica, dentro da Europa, país extremamente pequeno, sem estruturas territoriais para expansão, porque praticamente estava rodeada por grandes potências industriais da época. E aqui a Bélgica, 30 vezes maior dentro do continente africano. Ou seja, aqui uma pequena lagartixa e aqui como se fosse um grande dinossauro. Ou seja, dentro da Europa, a Bélgica extremamente inexpressiva, porém dentro do continente africano, massacrando e fazendo sofrer os habitantes desse território. Aqui vemos a imagem de Leopoldo II. Quando eu disse, pessoal, que ele exigia que fosse atendido uma cota, eu estava dizendo o seguinte, que quem não cumprisse essa cota poderia ter suas mãos decepadas como uma consequência disso. Aqui a gente vê a imagem de um africano segurando a mão de outro e aqui novamente. E um detalhe, não eram somente adultos que eram mutilados. Na verdade, crianças e adolescentes nesse período sofriam as mesmas consequências. E essa tendência, pessoal, esse decepar a mão, na verdade, estendeu-se até depois do reinado de Leopoldo II. Na verdade, ela se estendeu. Na verdade, a escravidão dentro do território de Congo, ela só veio terminar mais ou menos no início da segunda metade
do século XX, já lá aproximadamente antes de 1950, 1960. O que é um grande problema. Outro problema criado pelos belgas foi em relação à Ruanda. A gente vai ver que a sociedade ruandense ela vai ser dividida em 3 grupos de pessoas, sendo eles Tutsis, Hutus e Tuás. Quem eram os Tutsis? Os Tutsis eram pessoas que eram negros, que eram considerados, pessoas negras que eram consideradas de alta estatura e que apresentavam características físicas parecidas com características físicas desejáveis dos brancos, tais como o nariz afilado. Os Hutus, por outro lado, apresentavam estatura mediana e a característica principal deles seria o que? O nariz espalhado, ou como a gente diz aqui no Nordeste, aqui em Pernambuco, o nariz aporrotado. E os tuais, que eram aqueles de estatura baixa, que eram até considerados pigmeus, anões. O que é que acontece? Os tutsis, que eram aqueles que mais se aparentavam com os europeus, esses receberam privilégios. Os hutus e tuais, que eram a grande maioria, cerca de 86% da população, esses vão ser o quê? Massacrados pela política belga. Mas o que é que acontece? Quando os belgas acabam com a escravidão legal, quando os belgas saem de fato do país, os hutus que se sentiram prejudicados, eles resolveram comprar facões. E o que é que eles fizeram com esses facões? Eles começaram a matar os tutsis. Eles começaram a cometer um grande genocídio. Um genocídio tal que levou à morte de aproximadamente 1,5 milhões de pessoas. Inclusive, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que deveria arranjar uma solução para o conflito, ela vai se omitir em relação a isso. Quando eu digo omitir, isso é porque ela vai evacuar toda a população branca e vai deixar os negros que estavam se matando à mercê da própria sorte. Inclusive, existem várias pessoas que não morreram nesse massacre, mas que até hoje vivem com problemas oriundos desse genocídio. Às vezes sem um braço, sem uma perna. A gente vê aqui, eu separei aqui, pessoal, vamos dizer características dos tutsis, como eu estava falando, altos, nariz afilado, hutus, nariz aporrotado, tuais mais baixinhos, assim, estatura pequena. E aqui existem imagens, pessoal, do massacre. Para você ter ideia, foram tantos mortos que para poder evacuar, retirar os corpos, foram necessárias retroescavadeiras, entre outras máquinas da construção civil. Aqui a gente vê somente os mortos, na imagem seguinte a gente vê até, vamos dizer, a putrefação desses corpos. E observem o seguinte, não são somente adultos que estão mortos, crianças também foram exterminadas desse processo de genocídio. E quem foi que criou esse problema? Os belgas. Na verdade, boa parte desses tutsis, hutus e tuais, eles eram até parentes. Às vezes o hutu, ele vai chegar a matar seu próprio primo, uma pessoa próxima da família. Tudo isso por questões físicas que os europeus achavam evoluídas ou não evoluídas. Desde já agradeço a atenção de todos vocês, pessoal, e desejo a todos bons estudos.